Fala pessoal, voltamos aqui agora para a nossa terceira aula, tá? Desse primeiro módulo da nutrição. Aqui a gente vai falar sobre dois objetivos de emagrecimento e de ganho de massa muscular. Vamos tentar fazer um link com aquela segunda aula em relação ao gasto energético total, aquele valor que a gente chegou lá no final daquela segunda aula nossa, tá? Pessoal, eu quero que vocês entendam que para ter emagrecimento, para ter queima de gordura corporal, para ter oxidação de gordura corporal, não tem como se a gente não praticar a estratégia que a gente chama de déficit calórico, tá certo? E o que é esse déficit calórico? Déficit calórico, vocês pegando aqui desse ladinho, é o processo onde a gente consome menos calorias do que o nosso corpo precisa, ou seja, nós temos que gastar mais e comer menos para chegar nesse déficit calórico e, consequentemente, ter uma queima de gordura favorável, uma oxidação de gordura favorável. É lógico que, a partir do momento que você começa a consumir menos caloria que o seu corpo gasta, naturalmente ele vai usar essa gordura em estoque como fonte de energia para continuar sustentando as suas funções vitais, continuar sustentando as atividades que você pratica durante o dia a dia, certo? Mas tem outras coisas que potencializam esse déficit calórico. Então, além da gente comer menos, é interessante que a gente aumente o nosso gasto calórico, tá? Durante o objetivo de emagrecimento, para promover uma maior oxidação de gordura. É muito interessante também que dentro desse déficit calórico, nós façamos exercícios combinados do tipo musculação e um exercício cardiovascular, por exemplo. Tá? Por que é interessante a gente combinar esses exercícios durante o objetivo de emagrecimento? Porque, por exemplo, se a pessoa está com um excesso de peso, ela está num quadro de obesidade, naturalmente a gente identifica que a quantidade de musculatura que ela tem é muito baixa. Então, para a gente promover um ganho combinado, onde ela consiga perder gordura e ganhar musculatura ao mesmo tempo, é interessante que ela combine exercícios de peso, de resistência e exercícios cardiovasculares para promover uma maior adaptação corporal dela. É interessante que durante o processo de déficit calórico para emagrecimento, nós mantemos também uma boa hidratação. No caso aqui, uma hiperidratação. Uma hiperidratação em que sentido? Beber bastante água mesmo, para eliminação de toxinas, radicais livres, corpos cetônicos, para gerar um mínimo de inflamação para esse tecido gorduroso e ele ser oxidado com a maior facilidade, ele ser queimado com a maior facilidade. É lógico que a gente tem esses pilares onde combinar exercício, gastar mais caloria, manter uma hidratação adequada, um sono de qualidade, consumir menos calorias são importantes. Só que chegam momentos que dentro desse emagrecimento, mesmo a pessoa praticando déficit calórico, ela chega num momento de estagnação. É aí que entra as estratégias nutricionais, que são bem conhecidas aí no nosso meio, do tipo low carb, dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo, a estratégia do jejum intermitente. Todas essas estratégias serão bem-vindas durante um objetivo de emagrecimento da pessoa obesa. Tá? É lógico que tem aplicabilidade para todas? Não, por isso que entra o ponto da individualidade. A gente tem que analisar o indivíduo como um todo e ver se dentro da rotina dele, de trabalho, do meio social, das atividades físicas, cabem alguma dessas estratégias. É obrigatório utilizá-las? Não. Mas, para ter oxidação de gordura corporal, necessitamos do déficit calórico. Se a gente não praticar o déficit calórico, não tem como ter perca de gordura corporal. Agora, esse déficit calórico, pessoal, ele pode ser de 100 calorias, 200 calorias, 300, 500, até 1000 calorias, dependendo do objetivo da pessoa. Mas por que esse déficit calórico muda? Porque a gente tem que levar em consideração também o que a pessoa faz no dia e a quantidade de energia que ela precisa para alguma atividade. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo obeso com a quantidade de gordura muito alta, é interessante eu fazer um déficit calórico nele um pouco maior, porque ele vai ter tecido gorduroso, tecido adiposo, para sustentar a ausência dessas calorias. É lógico que no início ele vai sofrer um pouco, mas esse sofrimento ele é inevitável. A gente tem que passar por esse período de provação para a gente conseguir ter uma boa oxidação de gordura. Então, o déficit calórico ele pode ser de 500 até 1000 calorias, dependendo da quantidade de gordura que esse paciente, que essa pessoa tem. Então, se a gente pega, por exemplo, aquelas 2.300 calorias que aquele indivíduo da aula passada tinha como gasto energético total, dentro daqueles 2.300, eu vou lá e subtraio 500 calorias, chegando ali num gasto energético de 1.800. Então,
para a gente conseguir promover uma perca de gordura corporal favorável naquele paciente, eu tenho que tirar calorias daquele gasto energético total, entende? Porque a partir daí, ele começa a queimar gordura. Porque se ele continua comendo aqueles 2.300 calorias, o que vai acontecer? Ele vai continuar de igual para igual. Ele vai ter aquele mesmo peso. Agora, se ele tem um objetivo de emagrecimento, como vocês lembram lá da aula passada, se a gente tira calorias daquele 2.300, o corpo dele vai começar a buscar essa ausência de calorias no tecido gorduroso. Então, consegue ter uma boa oxidação de gordura. Tá certo? Pode ser que esse déficit calórico seja até maior? Pode, mas para o indivíduo que a gente tinha lá de 35 anos, 80 quilos e 1,60 m, um déficit calórico de 500 calorias por dia já é o suficiente para ele ter uma ótima queima de gordura. Para a gente oxidar 1 kg de gordura, a gente precisa de um déficit de 7.700 calorias. Então, se ele está oxidando ali 500 calorias por dia, a gente já sabe que em 14 dias ele vai ter um déficit calórico de 7.700 calorias, então ele vai conseguir perder 1 kg de gordura. Dentro de um mês, pode ser que ele perca 2,5 kg de gordura corporal. Só que na balança, a gente já sabe que isso vai cair com a maior facilidade, porque tem muita água aí que precisa ser eliminada no processo de retenção hídrica. Então, em gordura corporal, em tecido gorduroso, ele perde 2,5 kg, mas talvez em balança pode ser com que ele perca mais, tá certo? Agora, quando a gente fala de um indivíduo que quer ganhar musculatura, é totalmente ao contrário do déficit calórico, pessoal. A gente entra na premissa do superávit calórico, que é o momento onde o indivíduo começa a comer mais calorias do que ele gasta, tá? Para conseguir ser direcionada para essa musculatura e essa musculatura aumentar. Mas a gente sabe que não é só sair comendo mais. Os estímulos musculares de maneira periódica, frequente, com treino periodizado, serão de extrema importância para isso. Por quê? Se a pessoa só consome mais comida e ela não dá o estímulo necessário na musculatura, esse excesso calórico vai ser direcionado para onde? Para a gordura corporal. E o objetivo do superávit calórico não é fazer você ganhar gordura, é fazer você ganhar musculatura. Então temos esses pilares aí, onde comer mais é interessante, mas ter um treino adequado, periodizado ali por um profissional da área, também é necessário. Tanto é que dentro da comunidade a gente já tem o Rafa, que vai fazer todo esse processo para vocês de periodização de treino, tanto para quadros de emagrecimento quanto para casos de ganho de massa muscular. Só que tem uma outra coisinha também. Dentro do superávit calórico, juntando com esses estímulos musculares, uma parte muito importante é a parte do descanso, é a parte da recuperação muscular. Porque só tem anabolismo muscular se houver descanso. Se a gente não tem esse descanso de maneira adequada, a parte anabólica do nosso corpo, a parte construtora, vai ter dificuldade em sustentar aquela massa muscular, consequentemente vai ter dificuldade em ganhar mais massa muscular. Então, descanso também é um pilar interessantíssimo a ser cuidado dentro desse objetivo de ganho de massa muscular. E por último, lembrando da nossa primeira aula, lembra das proteínas, os macronutrientes, proteína? Qual que era a ideia dela? Não é construtora, não é construir? Então, um consumo de proteína adequado, acima de 2,0 grama por quilo de peso corporal, seja o mais interessante de você ter dentro de um objetivo de ganho de massa muscular, tá? Então, para ganho, a gente tem que aumentar essa síntese proteica, ativação de mTOR, né, que é a responsável para a síntese proteica dentro do corpo. Para isso, a gente tem que ter um bom consumo de proteína, certo? Então, recapitulando aqui, pessoal, independente do objetivo, temos 4 pilares que são interessantíssimos da gente ficar em alerta. Que um deles é processo dietético, tá certo? Treino, estímulos musculares ou exercícios combinados. Hidratação, porque no objetivo de ganho também, você precisa hidratar essa musculatura sua, porque a sua musculatura também segura água no meio celular dela, no interstício muscular. E por último, um descanso adequado para a recuperação corporal, tanto para você realizar um treino no outro dia, tanto para melhorar essa síntese proteica e você conseguir ganhar musculatura, tá certo? Então, aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam quais são os principais pontos de um objetivo de perca, de um objetivo de ganho. Agora, para saber exato o quanto vocês vão precisar de cada macronutriente, de cada quantidade de calorias, qual vai ser o superávit ou o déficit calórico de vocês aqui dentro da comunidade, a gente vai ter o plano dietético já individualizado para cada um de vocês aqui dentro. Então, a ideia aqui é deixar vocês por dentro dessas 3 aulas, de como que funciona o processo, como que ele atua ali dentro do nosso meio fisiológico,
para vocês não ficarem perdidos quando eu entregar um protocolo dietético, certo? Então, espero que dentro dessa nossa última aula, desse primeiro módulo de déficit calórico e superávit calórico, vocês tenham entendido quais são as premissas, mas lembrem sempre desses 4 pilares. Para ter mudança corporal, seja para emagrecimento ou ganho de massa muscular, é 100% de dieta, é 100% de treino, é 100% de descanso, é 100% na hidratação. E mais um ponto que é crucial dentro desse objetivo: constância, regularidade, metodicidade. Tenham paciência. O seu corpo, ele consegue queimar gordura de uma maneira rápida? Consegue construir músculo de uma maneira rápida? Sim, consegue. Mas para a gente sustentar esses objetivos, sustentar esses resultados, precisamos de tempo. Tá? Então, uma pessoa que talvez está em objetivo de emagrecimento, ela quer perder 10 quilos. Só que é interessante ele olhar também em quanto tempo ela ganhou esses 10 quilos. Talvez foram anos de hábitos errados. Então, não vai ser de um mês para o outro que o corpo dela vai perder 10 quilos. Mas eu garanto que dentro de um primeiro mês, o corpo dela já apresenta resultados significativos para ela conseguir perder a quantidade de gordura dela no final. O mesmo serve para ganho de massa muscular. Ganho de massa muscular é um processo um pouco mais complicado justamente por isso, porque envolve mais comprometimento. Principalmente em relação ao que é a parte dietética, porque se você chega ao final do dia e não consome a quantidade de macronutrientes adequada para a construção muscular, o objetivo no final fica prejudicado, tá? Então tenham constância, tenham regularidade, tenham paciência. Um trabalho bem feito leva tempo. Então eu quero que vocês, no final de todo o processo do objetivo aqui, seja para ganho, seja para emagrecimento, que vocês cheguem lá no final do objetivo de vocês com resultados concretos e sustentem aquilo ali a longo prazo, tá? Porque a ideia da nossa comunidade é fazer com que tenha mudança na vida de vocês e que vocês consigam levar isso o máximo de tempo para a rotina de vocês, tá certo? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês dentro dessas 3 primeiras aulas, desse primeiro módulo daqui da nutrição, e que todos façamos um excelente trabalho dentro da nossa comunidade Apogeu. Um abraço, até a próxima.